Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e essa é a 17ª edição do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que discute justamente os grandes temas do mundo atual. O nosso tema de hoje é justamente o seguinte: as fragilidades dos estados pesam na pandemia. E o objetivo da nossa mesa hoje é justamente debater o peso da falta de recursos no enfrentamento da pandemia. Para conversar com a gente hoje aqui, nós temos o professor Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Tranquilo? Numa, abre um pouco o microfone para a gente ouvir a sua voz, pelo menos o pessoal que ouve no podcast saber que você está presente. Tudo Tá bem, certo? Tudo bem, Numa? Sim. Bachanzinho, pai da Joaninha, tranquilo, Bacha? Tudo bem, tranquilo, boa noite. Nosso tricolor de fé, preparado para mais uma rodada de debates hoje aqui no Conversas. Eduardo Costa Pinto, tudo bem, Dudu? Tudo bem, Bicário. Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma rodada da nossa mesa, né? Nossa mesa, mais uma vez, sem o nosso grande decano, né? O nosso grande Luiz Carlos Prados, ainda está no estaleiro ainda, né? Se recuperando para voltar aqui a jogar mais essa nossa partida tradicional, semanal, que nós temos aqui no canal. Pois bem, o tema de hoje, então, o nosso tema é justamente o quanto que a falta de recursos no enfrentamento da pandemia, né, o quanto que essa falta de recursos ela pesa. Os países eles não têm os mesmos recursos, né, no enfrentamento da pandemia. As fragilidades econômicas, institucionais e políticas elas pesam muito na hora de se fazer frente, né, a uma crise sanitária e econômica de tamanha magnitude como é essa que a gente está enfrentando atualmente. Então, desse modo, não bastam simplesmente as vontades, né? É preciso deter recursos e capacidade para mobilizar esses recursos, né? E a escassez desses recursos, muitas vezes, pode acabar pesando mais do que as boas intenções e estratégias planejadas, né, de enfrentamento sanitário da pandemia, né? Ou seja, é bastante desigual, os países não são iguais, né? Existe uma desigualdade nesse enfrentamento e isso pesa muito. E hoje a gente vai discutir exatamente sobre isso, né? Qual a natureza dessa desigualdade, qual a natureza desses recursos. Então, para começar com Bacha, e antes de passar a palavra para o Bacha, lembrar para os nossos amigos, para nossas amigas, que elas podem ouvir esse programa no podcast, né? Tem um podcast canal IE-FRJ, que vocês podem encontrar todos os programas do canal do IE nesse podcast. Então, para começar, Bastian, os países são desiguais. Desiguais em quê? Desiguais por quê na hora do enfrentamento da pandemia? Bom, Bicalho, quando se fala, né, na questão dos recursos para enfrentar a crise ou de uma eventual escassez de recursos, no fundo está se falando sobre a capacidade de gastar para fazer frente aos desafios da pandemia. E aí, em relação à capacidade de gastar, fazer política fiscal ativa para combater os efeitos da pandemia, a primeira questão relevante, a primeira questão a ter em mente diz respeito a se o país tem ou não moeda soberana. Então, países que abdicaram da sua moeda, tá? Seja como o caso dos países europeus que aderiram ao euro, né? Que abriram mão da sua moeda nacional para terem uma moeda unificada, né? No caso euro, seja o caso de países como o Equador, né, que adotaram a dolarização, quer dizer, abriram mão da sua moeda de moeda própria e passaram a adotar o dólar norte-americano como a moeda de referência. Esses países, então, que abdicaram da moeda nacional,
eles têm uma capacidade de enfrentamento da crise, em princípio, menor, porque há uma limitação aqui de gasto. Tá? Agora, isso não quer dizer que países que não que preservaram então a sua moeda nacional têm uma total capacidade tem uma capacidade de expansão ilimitada de gastos. Tá? A primeira nesse tocante, primeiro ponto a destacar é a questão da existência ou não de vulnerabilidade externa. Tá? Então, países que, em princípio, têm moeda soberana, preservaram a sua moeda, tá? Não dolarizaram a sua economia, não aderiram a uma moeda comum, tá? Em princípio, teriam capacidade de expansão de gastos para fazer uma expansão, em princípio, ilimitada, para fazer frente ao desafio da pandemia, mas, se tiverem vulnerabilidade externa, quer dizer, tem uma quantidade muito pequena de reservas internacionais ou tem uma dívida externa muito grande, tá? Esses países são vulneráveis, tá? Porque estão endividados em moeda estrangeira. Então, movimentos especulativos, tá? Saídas de capitais, podem ter um impacto muito grande na economia desses países, podendo levar mesmo a uma moratória. Né? Então, esses países são extremamente vulneráveis a movimentos especulativos, a oscilações do mercado cambial, e, portanto, isso acaba funcionando como um elemento que limita o seu raio de manobra, né, e os seus graus de liberdade para fazer uma política econômica ativa, em particular, uma política fiscal ativa em particular. Tá? Mas mesmo que o país não tenha vulnerabilidade externa, que o país tenha moeda própria, não tenha vulnerabilidade externa, tá? Há também uma barreira, uma restrição, além da restrição externa, uma restrição também política. Tá? Porque, eventualmente, com uma política muito expansionista, falando, olha, não tem que se preocupar com indicadores fiscais, tá? Podemos expandir ilimitadamente. Isso pode provocar uma grita da mídia, vai provocar uma grita do setor financeiro, isso pode provocar, mesmo o país tendo uma quantidade grande de reservas, pressões sobre o mercado cambial, perda de reservas, desvalorização cambial, que vai impactar internamente grupos empresariais, enfim, pode provocar inflação, prejudicar consumidores. Quer dizer, é uma cadeia de impactos que pode advir desses movimentos que vão gerar uma pressão para o governo reverter a política ou pelo menos colocar um freio, né, e colocar e que acaba ao final, né, em termos líquidos, né, em termos da nossa discussão, impondo limites nessa capacidade de expandir os gastos. Tá? Então, são primeiras observações, né, num plano até mais abstrato, remete a discussões em torno da teoria moderna do dinheiro, né, que sobre a qual nós já conversamos em outras oportunidades. Tá? Então, em princípio, a discussão passa por essa capacidade de gastar, e essa capacidade de gastar, em relação a essa capacidade de gastar, há algumas restrições. Né? No caso, primeiro, se o país preserva a sua moeda própria, e depois, se mesmo preservando, né, existem restrições externas, que dizem respeito ao seu grau de vulnerabilidade externa, e restrições políticas, que aí vão estar ligados a uma série de elementos de economia política, tá? Quais são os grupos de pressão internos, Dudu chamaria as frações de classe, né? Mas, enfim, aí depende de características institucionais, estrutura social de cada país. Tá? Então, essas são as primeiras observações, mas tem uma outra questão, né, que acho que os outros
os amigos da mesa vão discutir, que é se o país é pobre ou não, né? Quer dizer, se o país é desigual ou não. Esses elementos também jogam um papel muito importante na capacidade de resposta da crise, da pandemia, tá? E o quão afetado ou não o país é. Bastiãozinho, sem dúvida, essa questão que você está colocando, pelo que eu entendi, que você tem para ponto de partida, né? A gente pode ter o quê? Estamos falando em termos de uma margem econômica, né? Ou seja, se você tem ou não tem uma moeda soberana, quais são o tipo de restrições externas que você tem. Então, um ponto de partida. Para começar, você tem ou não tem isso? Mas você mesmo colocou que na hora de definir se você vai gastar, você não vai gastar, como é que você vai usar esses recursos ou não, tem uma discussão que atravessa a sociedade com vários interesses, etc. Então, Dudu, eu queria fazer uma pergunta para você. Na medida que a gente vai ampliando a discussão, né, começando nesse centro que o Bastian colocou, quais seriam as outras coisas que entrariam também nessa classificação dos recursos? Sim, eu acho que esse ponto, eu acho, Bicalho, importante, a gente tem a ideia dos recursos, né, associada à ideia das capacidades, ou seja, quais são as capacidades de enfrentamento dessa profunda crise provocada pela Covid. Eu vou separar aqui, só para a gente entender didaticamente, vamos dizer assim, mas essas coisas estão juntas, elas não são separadas, mas separar o que são as capacidades estatais, as capacidades econômicas, as capacidades políticas e as capacidades externas. E aí eu estou pensando em cada país, vamos dizer assim. Você pensar na capacidade estatal, nesse momento, como o Bastian deixou isso muito bem claro, está associado à capacidade de gastar, né? Que também está associado à questão do próprio Estado Nacional, a capacidade de ofertas de bens públicos, a de infraestrutura, que a gente não vai entrar aqui, por exemplo, a questão do SUS ou da infraestrutura do hospitalar e coisas do gênero. E também a capacidade de intervenção rápida do governo nesse processo. É um conjunto enorme de elementos para a gente pensar as capacidades estatais. Mas não, aí eu queria ampliar antes de voltar nesse ponto que você levantou, Ricardo, mas você também tem as capacidades econômicas associadas ao quê? A questão produtiva, financeira, que está associada à capacidade do país de gerar riqueza. Né? Ou seja, a capacidade desse país de gerar riqueza influencia, né, a hierarquia do sistema internacional. Ou seja, essa capacidade de geração de riqueza do país afeta a capacidade política e também a capacidade externa. Vamos pensar nessa separação, a terceira capacidade é política, e que está associado à questão da liderança, da identidade nacional, ou da capacidade do líder naquele momento, hoje, no meio da pandemia, e como o Bastian também já alertou, e outro ponto é a capacidade externa, que é se o país tem ou não moeda, né, de curso internacional, e como o próprio Bastian levantou, a discussão da vulnerabilidade externa, né, eu acho que são esses, se você pensar, são esses 4 elementos que, a partir de cada país, de cada situação, de cada liderança, isso afetou muito, né, as capacidades de enfrentamento da pandemia e que gerou resultados completamente díspares em vários países. Mas tem uma coisa aí que vocês chamaram a atenção que eu acho fundamental e que eu queria reforçar, é que, a despeito das questões díspares, na periferia, ou seja, em países que têm maior dificuldade de gerar riqueza, em que tem menor capacidade estatal e governamental, no sentido da infraestrutura, desses elementos, você tem uma dificuldade, né, de manter um enfrentamento de mais longo prazo pela questão da pandemia. E aí eu queria focar nessa questão institucional, né, especificamente na questão vamos dizer assim, da dificuldade de como você articular a questão dos gastos, ao mesmo tempo com a questão da própria capacidade dos governos de avançarem ou não nesse enfrentamento, e que isso está associado à questão externa, como o Bastian bem levantou. Então, se eu tenho um país que, nesse momento, que mesmo que consiga um enfrentamento específico, uma certa coesão interna, mas se tem problema de vulnerabilidade externa, como é que eu vou continuar ampliando os gastos? Como é que eu vou manter as pessoas em casa? Então, e isso, eu acho que eu queria reforçar, está associado, em última instância, à capacidade do país de gerar riqueza.
né? Que isso tem a ver com o quê? Como esse país está na hierarquia do sistema internacional. E nós outros, o Abarro, né? Principalmente da América Latina, nós temos restrições estruturais que até alguns países que estão associados, tanto na geração de riqueza como a vulnerabilidade externa, e aí eu vou evocar a velha CEPAL, né? Ou seja, a vulnerabilidade externa é fruto da nossa estrutura produtiva, né, heterogênea, né, e que gera uma dificuldade de que, se aí eu vou lembrar no centenário do nascimento do Furtado, a dificuldade que os ganhos tecnológicos transbordem para o conjunto da sociedade, que é que o Bate levantou desse ponto final, que é a questão da desigualdade de renda e da questão da pobreza. Então, esses elementos, eu queria reforçar isso, essas capacidades, né, sim, até no curto prazo você consegue resolver, né, a partir de certa liderança, o problema do isolamento, da pandemia, mas como a gente percebe hoje, a pandemia continua, avança, e aí esses recursos aí que acho que o Bicalho quis chamar a atenção, esses recursos econômicos, políticos, institucionais e externos, eles vão ficando escassos no enfrentamento de uma pandemia tão profunda como essa, que gera efeitos econômicos muito profundos. Né? Acho que é um ponto que eu queria destacar, assim, reforçando o que o Bastian falou, mas ampliando no sentido das capacidades, mas no centro dessa discussão da capacidade de gastar ou não. Acho que isso eu queria chamar a atenção. Dudu, pegando esse teu gancho, quer dizer, você tem recursos que no limite são recursos escassos. A pandemia, ela avança, ela se torna cada vez mais pesada, portanto vai pressionando cada vez mais esses recursos, né? Há uma disputa muito grande justamente sobre esses recursos, sobre os custos que vão ser distribuídos dentro da sociedade. Aí eu colocaria o seguinte, aí num determinado momento, quer dizer, você acaba ao fim e ao cabo chegando a uma questão que é como essa sociedade, como ela se constrói. Quer dizer, qual é o papel que tem dentro dessa sociedade a questão da fraternidade, a questão da preocupação com o outro, enfim, como é que se dá essa convergência interna dos interesses. Enfim, Numa, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão que diz respeito à questão dentro da sociedade, como é que e as sociedades também são diferentes em torno disso, né? Onde os grandes modelos, o modelo asiático é um modelo mais coletivo, ao passo que o modelo ocidental é um modelo muito mais individualista, assim, numa simplificação digamos assim, impressionista, né? Mas um pouco sobre essa questão, né? Como é que as sociedades constroem a sua solidariedade interna? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Numa, porque ao fim e ao cabo, na hora que a coisa aperta, na hora que a vaca vai para o brejo e aí tu tem que entrar para o jogo, aí como é que a gente vai para esse jogo? Vamos nós todos juntos, ou cada um por si, Deus contra todos, enfim, a gente tem de tudo, né? Não, certamente, Bicário. Essa questão da coesão da sociedade é uma questão muito complicada. Eu não sou suficientemente qualificado como cientista social para analisar em detalhe a situação de cada sociedade, de cada país, mas, de fato, acho que a gente pode traçar, fazer algumas observações, pelo menos, sobre essa questão. E eu acho que, na verdade, eu conectaria muito essa questão da solidariedade, né, como você definiu, com justamente as questões de política econômica. Tá? Porque o individualismo, né, que você identificou no caso das sociedades ocidentais, ele, de facto, foi o produto, se a gente pegar o caso dos países europeus, ou até da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, ele foi um produto, na verdade, de um recuo do Estado. De um avanço do Estado. Ou seja, à medida que a solidariedade ia sendo assumida pelo Estado, é normal que você tenha assim redes de solidariedade, vamos dizer, fora
do âmbito estatal que vão diminuindo, tá? Já que o Estado que assumiria parcial ou totalmente essa solidariedade no sentido de fornecer assistência, que seja nas questões financeiras, mas também nas questões ligadas à saúde, ao acesso, na verdade, a uma série de bens públicos. Tá? O problema que a gente observa com a pandemia, a meu ver, e que, ao contrário do que pode ter sido, às vezes, sonhado nos primeiros meses da pandemia e no seu auge, por exemplo, nos países centrais, ou até aqui, em determinado momento, não há, na prática, não houve uma revalorização do papel do Estado. Todos nós, imagino, por volta do, sei lá, do mês de abril, maio, acreditamos, mais ou menos, acho que a maioria de nós bastante, que haveria uma revalorização do papel do Estado, inclusive porque os próprios dirigentes de muitos países fizeram declarações contundentes nesse sentido. Por exemplo, de países centrais, mas até no próprio Brasil, você teve um período de exaltação do SUS, né? Bom, passou rápido, mas havia como pensar que vamos dizer, ao tocar uma coisa tão fundamental quanto a saúde e a própria sobrevivência fisiológica dos indivíduos, haveria uma conscientização da importância do Estado, da importância de um mecanismo de solidariedade que é encarnado pelo Estado, ou seja, de uma solidariedade organizada e centralizada, que não passe por boa vontade ou por hábitos culturais, que podem, primeiro, não são inicialmente presentes, muitas vezes evoluem no tempo, né? No sentido de um maior individualismo, qualquer seja a sociedade, obviamente tem gradações fortes hoje em dia, mas acho que é uma evolução geral na direção do individualismo de qualquer jeito, né? Até nas sociedades asiáticas, mesmo se, como o Bicalho observou, provavelmente há redes de solidariedade mais fortes hoje lá do que em outras regiões, particularmente da periferia. Porém, não houve o que assim sonhamos, que imaginamos que possa acontecer, inclusive foi anunciado por muitos dirigentes, como falei, o Macron, por exemplo, fez grandes discursos inflados sobre essa questão, mas não foi longe de ser o único. Na prática, não está acontecendo agora. Pelo contrário, se a gente for olhar os países, que sejam os países centrais ou os países da periferia, há claramente, na maior parte deles, a retomada de agendas neoliberais. Isso é o caso na América Latina, no caso do Brasil, por exemplo, mas a gente vai observar essas mesmas tendências em países da África subsaariana, a gente vai observar essas mesmas tendências em regiões assim, na Europa Central e Oriental, pegando os países mais periféricos, no sentido cepalino, no sentido estruturalista. E qual o problema? Assim, as restrições que foram evocadas ao gasto, como colocou o Eduardo, de fato, a gente podia até pensar que, de fato, a restrição externa, a vulnerabilidade externa, os problemas de balanço de pagamento, são algo que afetam as economias. Isso, sim, somos estruturalistas, sabemos que isso afeta. Porém, eu acho que mesmo nesse caso, mesmo no caso, por exemplo, de um país como a Argentina, que está na prática no meio de uma crise de balanço de pagamento clássica, né? Tentando renegociar desesperadamente sua dívida externa, à beira do colapso, onde sobrou quase nada de reservas, né, na prática. Mesmo no caso da Argentina, pode gerar problema
Mas eu acho que na avaliação, sim, assim, como economista, eu e outros colegas argentinos consideramos que teria que gastar, de qualquer jeito. Tudo bem, isso provavelmente, isso pode provocar outros problemas, nesse instante tem que gastar. E não vamos esquecer que, bom, no caso da América Latina, tirando Argentina e Venezuela, nenhum outro país está numa situação nem de vulnerabilidade externa clássica, como era o caso até os anos 2000. Não esqueçamos que os anos 2000 mudaram tudo, em boa parte da periferia. Que em 2008, 2009 não teve nenhuma crise de balanço de pagamento os 2 ou 3 anos que seguiram a crise financeira mundial. Só agora temos 2 exemplos, a Venezuela e a Argentina, só. Talvez a Turquia está numa situação assim, externa um pouco mais complicada, mas está muito longe da situação da Argentina e da Venezuela. Então, não esqueçamos que, na prática, os únicos 2 países, na verdade, na periferia, sei lá, talvez com o Zimbábue também, que tem uma situação de vulnerabilidade externa aguda, são esses 3. Tá? E mesmo na situação desses países, eu penso em particular no caso da Argentina, eu acho que mesmo assim teria que gastar. Nos outros, você pode gastar. Você pode gastar, você não tem limite, assim, você não tem limites que são dados ao gasto, portanto, obviamente, que você tenha moeda própria, mas, bom, como colocou o Eduardo, tirando o caso do Equador, tem pouquíssimos países dolarizados na prática hoje, né? Então, a meu ver, na verdade, o grande problema tem justamente a ver com essa questão da coesão. E quando eu falo de coesão societal, é de ter uma ideia que há um coletivo, que esse coletivo é fundamental, e para garantir esse coletivo você precisa de um Estado atuante. Você precisa de políticas de distribuição de renda, você precisa de transferências de renda para as categorias mais pobres, você precisa de uma intervenção estatal para apoiar as empresas, os setores estratégicos, para ampliar a oferta de bens públicos, e em particular no setor de saúde, fundamental no momento atual. E, na verdade, o que eu tenderia a observar é que isso não é realizado não por questões, não por entraves, vamos dizer, econômicas, no sentido de fundamentos econômicos, simplesmente porque você não tem um consenso político e societal em relação a isso. E que, na verdade, anos e anos de influência neoliberal, elementos de desestabilização que a gente já observou em programas passados, por particular dos países centrais, em particular dos Estados Unidos, levam nesses países a ter no poder grupos que defendem os interesses de setores específicos. Basicamente, o empresariado, o setor financeiro e os setores exportadores de matérias-primas. No caso da América Latina, pode ser a exportação o setor primário é exportador, pode ser produtos agrícolas ou minerais. Tá? E a grande diferença em relação à Ásia, como colocou o próprio Bicário, ela tem a ver com uma visão diferente, justamente, a questão da solidariedade da sociedade. Ou seja, na Ásia você tem, em geral, nos países asiáticos, um Estado forte. Você tem, em geral, um consenso sobre o fato que você tem que diminuir a desigualdade na distribuição de renda e que, assim, se precisar gastar, você vai gastar. E não tem... Isso é a diferença fundamental. Então, eu colocaria essa questão da solidariedade, que, obviamente, você pode pensar em termos culturais, mas, sendo economista, eu penso mais desse ponto de vista, ligado com a questão do Estado. Numa, acho que eu vou acrescentar um ponto aí nessa discussão, na verdade, ampliá-la, pelo menos na minha perspectiva,
Depois, Dudu, eu queria acrescentar outro, tá? Você fala. Beleza, tranquilo. Pô, fui mais rápido que você, Baixa. Peguei a bola rápido. Vamos lá. Bicalho, você tá mudo. Você tá no mudo, Bicalho. Você quer comentar alguma coisa? Não, é que o Baixa ficou porque ele estava com o microfone desligado, né? Parece aqueles programas de televisão, né, que o cara tem que... Aqueles programas idiotas que o cara tem que bater rápido, aí você bateu antes do Baixa. Só isso. Não, porque eu queria, nessa discussão que você trouxe, Numa, que eu acho fundamental a discussão da solidariedade a partir da questão estatal, e que acho que isso é central, eu queria acrescentar um elemento, e aí, em que sentido? Eu acho que tem sim a ver com uma restrição ideológica na questão dos gastos, que você bem alertou muito bem, que se a gente quiser pode chamar de horda ou neoliberalismo, ou o quanto o neoliberalismo penetrou nas mentes, corações e tudo mais. Mas eu queria reforçar no caso das periferias, especificamente no caso da América Latina, e até comparando com a questão asiática, é que, em parte, essa dificuldade também tem a ver, e aí vocês vão gostar, com as nossas frações de classe, com o nosso andar de cima. E por quê? Porque o nosso andar de cima ela tem uma enorme dificuldade, dado isso que você alertou, Numa. As frações agrícolas, as frações financeiras, elas ganham dinheiro mantendo esse poder de forma muito profunda e não criando a ideia de uma identidade nacional. Ou seja, eu não preciso criar... Aí como é que eu consigo fazer isso? Na porrada. O controle social vem pela coerção, né? E não por elementos de consentimento. Por isso que a gente tem uma sociedade, no caso brasileira, profundamente desigual, e aí você pensa a latino-americana também, enquanto as formas de acumular estão centradas nesse tipo de, vamos chamar assim, capital comercial, né? Ou que tem um papel subalterno dentro dessa relação com os países centrais, e é a lógica diferente asiática, ou seja, a questão da solidariedade estatal ali também é fruto de as frações ou os segmentos que hoje comandam o processo, eles enxergam a ideia da identidade nacional, ou seja, de um projeto de nação e que significa um tipo de inserção diferente nesse sistema internacional. E isso se a gente olha para aqui, para o nosso caso específico, a nossa dificuldade, inclusive, histórica, e aí, voltando do que o Numa já tinha comentado antes, o Baixo Bicalho, é a nossa dificuldade histórica de criar coesão social, de criar um Estado a partir de políticas públicas que gerem um efeito distributivo em termos de renda. Por quê? Porque esses segmentos da sociedade, eles conseguem se manter, ganhar muito dinheiro, acumular, sem precisar incorporar. Né? Ou seja, não é uma coisa de uma irracionalidade desse andar de cima. Ele é racional nesse sentido porque ele ganha dinheiro com isso. E ele naturaliza, inclusive, né, essas formas de discriminação. Ou seja, os nossos inimigos, vamos dizer assim, dos nossos projetos nacionais é o povo. É o povo porque é ignorante, é o povo porque não... Você inverte a causalidade dos problemas. Ou seja, não é o problema que as estruturas sociais levam a profunda desigualdade dessa população. É essa população que é ignorante. E Nelson Rodrigues vai exemplificar muito bem que é o complexo de vira-lata. Né? Nesse sentido, esse andar de cima, e aí, reforçando o que você falou, mas ampliando no sentido do Estado com essa coesão, esse andar de cima e essas frações, eu acho que a pandemia explicitou isso. Tá? E se você pensa nos casos de alguns países da América Latina, com algumas exceções, mas dado a liderança, que aquilo que você tinha ressaltado, o caso da Argentina é uma exceção nesse processo, mas se você olha o que está acontecendo no Chile, na Bolívia, né, com graus diferentes, porque a gente aqui consegue ser a mais tosqueira, o mais tosco de todos, né, mas são elementos parecidos, porque esse Estado reflete, né, as relações de poder, né, dessas frações de classe. Que essas frações de classe têm a ver com o quê? Com a estrutura produtiva. Né? Ou seja, quem comanda o processo de acumulação. E parte desse pessoal está cada vez mais, se antes já não tinha identidade com a nação, hoje menos ainda. Os ricos brasileiros moram fora. Ou seja, você transformou, e aí isso vale para vários, para uma configuração, e a pandemia explicita isso. Ou seja, não tem essa identidade via Estado com essa questão distributiva, né? Não passa, né, pela perspectiva do andar de cima, tanto no sentido simbólico, como no sentido também do processo de acumulação. É isso que eu queria reforçar, mas passando para você, Baixa.
Posso fazer uma pergunta para o Eu queria, Baixa? Baixa, posso fazer uma pergunta para você? Eu queria fazer uma pergunta para você, o eu seguinte. só queria fazer, na verdade, Não, alguns mas pequenos não, adendos. eu vou colocar uma questão, você vai entender. Que é o seguinte, muitas vezes, quer dizer, os países, eles chegam chegam na pandemia com problemas estruturais muito grandes, tá certo? E já eram problemas estruturais, estavam presentes lá. Eu estou te perguntando o seguinte, porque como o Numa colocou sobre a Argentina, e você tem artigo sobre a Argentina, falou, eu gostaria que você falasse um pouco que a Argentina acho que é um bom exemplo disso, né? Você chega numa situação econômica muito difícil e você não tem, por mais que você se mobilize, você não tem capacidade de girar o jogo, né? Porque essas questões, elas pesam muito. Eu acho que a Argentina é um bom exemplo, e é um exemplo que você manja, por isso que eu gostaria que você falasse um pouco. Tá, então eu vou aproveitar e encaixar, né, exatamente no adendo que eu queria fazer, né, que a minha fala anterior, né, foi colocando um pouco em abstrato, né, eventuais restrições, né, que para a expansão dos gastos, né? Mas as restrições não são impossibilidades, né? Realmente a impossibilidade vem do fato de abdicar. Quando o país abdica da sua moeda própria, realmente ele perde capacidade de fazer política fiscal e monetária autonomamente. Agora, se ele não fez isso, ele teria, por exemplo, em princípio, capacidade de expandir os gastos tecnicamente, teoricamente, ad infinitum, né? As restrições que surgem são, na verdade, são empecilhos, são dificuldades que acabam significando consequências econômicas para o caso de você seguir, pelo menos, numa trajetória bastante expansionista. Tá? Então, e aí o Numa falou de questões de convenções, do neoliberalismo, eu acho que isso se encaixaria naquela restrição política que a gente vinha comentando antes, né? Que não é uma impossibilidade técnica de gastar, de expandir os gastos, mas que acaba impondo limitações, né, na hora, no jogo prático das decisões de política econômica. Tá? Então, voltando ao caso argentino, tá? E aí, então, a discussão que eu quis fazer era mais em abstrato, né? Mas sem querer dizer, não, os países não devem gastar agora, não era nesse sentido. Tá? A Argentina, eu acho que eu concordo com uma e com outros economistas argentinos, que tem que gastar. Tem que gastar. Agora, isso pode gerar consequências. Né? Uma fortíssima desvalorização do câmbio, eventualmente uma moratória da dívida externa, quer dizer, você paga um preço. Né? Aí é uma questão de escolha. Né? Diante do quadro, agora é uma pandemia, né? A crise social que ela provoca, a opção é por gastar. Tem que ser por gastar. Tá? Mas isso não será sem custos. Tá? Essa é uma questão para colocar. Sobre as condições em que a Argentina entra, a Argentina está, na verdade, já desde 2018, virtualmente quebrada. Os indicadores de vulnerabilidade externa da Argentina, que a gente tinha comentado anteriormente, são muito ruins. Se não fosse ali o fundo dando empréstimo em 2018, a Argentina teria entrado em default. Tá? Então, é um default virtual. Né? E aí, pelas razões antes apontadas, isso cria problemas. Isso cria problemas. Mas, o Bachan, essa questão, quer dizer, você acha que, por exemplo, no caso argentino, né, onde você teve a posição, por exemplo, aí juntando um pouco as coisas que o Numan colocou, num determinado momento, quer dizer, você tem uma certa coesão dentro dentro da Argentina, né? A oposição apoia as medidas adotadas pelo Fernandes, então vai tendo uma convergência sobre aquilo. Bom, então vamos por aqui. O que eu estava querendo é discutir com vocês um pouco isso, que é, na medida em que a pandemia ela vai se estendendo, então não é um mês, é dois, é três, é quatro, os impactos sobre a economia também vão se tornando impactos cada vez maiores.
Então, digamos assim, as pressões, as tensões, elas vão aumentando, né? E eu acho que no caso argentino é um caso interessante para se acompanhar isso, né? Porque você tem uma partida que é uma partida muito boa no início, você consegue dar as Claro. respostas, você consegue construir uma coesão interna, que é uma coesão que dá conta do recado, todo mundo vai ali em torno do Fernandes, né? E agora, nitidamente, você vai passando o tempo e você vai começando a surgir situações onde os conflitos vão aumentando, né? A coesão fica mais difícil. Então, digamos assim, o tema que o Numan colocou, quer dizer, as pressões começam a ficar cada vez maiores, né? Você observa também, guardando enormes proporções aí, no caso brasileiro, né, onde você teve os governadores começando, não, vamos lá, e depois as coisas vão aumentando, etc. O que eu queria colocar é o seguinte, quer dizer, na medida em que a crise vai se tornando cada vez mais pesada, aquela visão inicial sobre a gestão da crise, sobre gastar. Quer dizer, as coisas não vão adquirindo uma dimensão muito mais dramática. Embora isso pareça ser uma coisa óbvia, o que a gente está falando é sobre isso, né? Sobre a dramaticidade das pessoas que vão morrendo, das pessoas que vão perdendo emprego, das empresas que vão falindo, e as crises vão acontecendo, ela vai acontecendo, e você colocando a questão do Dudu. E aí, Dudu, você não consegue mobilizar os recursos, porque, na verdade, você está tão travado pelo conflito de interesses das suas frações de classe, entre interesse, trabalho, capital, enfim, tudo esse pau comendo, e você, ou seja, aí a crise ela acaba ficando maior, quer dizer. Os países têm a capacidade de tornar as crises maiores, Basta? Começa você. Fazer. Tá. Bom, na Argentina houve liderança, isso é uma coisa, claramente houve liderança, houve consciência da sociedade, o que também está associado à liderança. Então, houve uma adesão muito forte ao confinamento. Agora, a Argentina foi um pouco mais devagar do ponto de vista das medidas de auxílio, né, para as pessoas ficarem em casa, quer dizer, então ela saiu muito bem do ponto de vista do pessoal que comprou a ideia, né, de que tinha que tomar cuidado realmente da periculosidade do coronavírus. Mas as medidas de auxílio para as pessoas ficarem em casa, monetárias, a resposta foi um pouco mais lenta, né? Aí tem a questão também, naturalmente, de 3, 4 meses de confinamento, né? As empresas, como você foi colocando, as empresas entram em dificuldade, as pessoas, um país que tem problemas sociais também, tem setor informal, tem trabalho precário, as pessoas querem reativar a economia. Isso por um lado, né? Querem começar a sair do confinamento. É essa pressão que a gente também observou aqui no Brasil. Mas uma outra questão agora é, então vamos gastar, vamos dar auxílio para o pessoal ficar em casa, mas aí está tentando renegociar a dívida externa, né? Fazer um canre, como eles falam lá. Mas aí como é que vai ser? Se não conseguir, tem pressão, o câmbio está desvalorizando, está tendo pressão no câmbio nos últimos dias. Aí pode, eventualmente, é uma economia que trabalha muito com dólar, né? A dólar é uma referência muito importante para as pessoas. Mas e aí? Então, eventualmente, vai chegar uma moratória, vai decretar uma moratória da dívida externa, mas aí como é que vai ser para as grandes empresas captarem lá fora? Vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado. Então, esse jogo de interesses, realmente, pelo próprio tempo do confinamento, pelas consequências das decisões de política econômica, afetando de maneira distinta os agentes, isso começa a minar aquela coesão interna inicial. Tá? E aí é mais difícil, a despeito da liderança, como há essa dificuldade, essa vulnerabilidade externa, fica mais difícil de fechar uma agenda comum, tá? Porque os interesses podem conflitar de maneira mais aguda. Só uma observação, um dado da CEPAL indica que na América Latina, não é uma exclusividade da Argentina, a previsão deles é que 20% das empresas na América Latina fecharão as portas em definitivo em função do coronavírus.
só acrescentaria alguns elementos no caso da Argentina. Como colocou o Eduardo, que tem preocupado imensamente a equipe econômica na Argentina, o Banco Central, e obviamente a questão da renegociação da dívida com o FMI, que tem se tornado uma novela, né, mexicano-brasileira, né, dependendo do ponto de vista, que na verdade está assombrando esse governo desde o início. Desde sua chegada ao poder. Desde sua chegada, o governo chegou numa situação de herdou do governo Macri uma situação externa sustentável, tinha que negociar. Acabaram, de fato, as reservas operacionais, ou seja, a Argentina está numa situação virtual de default, né, da dívida, e está nesse processo de negociação que vai sempre sendo empurrado para frente. Inicialmente era para ser, as últimas negociações deviam ser em maio, aí depois houve renegociação aí para o final de junho, agora tinha uma data do dia 24 de julho, onde nada foi total, enfim, nada. Não teve a resolução prática. O problema é que a Argentina vive nisso e o governo do Fernandes, a equipe econômica, mas mais do que isso, assim, acho que o governo, o próprio Fernandes, não querem dar calote. Eles não querem repetir o que tinha feito, não calote, no sentido não calote puro, mas eles não querem forçar uma negociação como tinha feito o Kirchner quando chegou no poder. E o problema é que, assim, não há muita outra solução do que de fazer isso. Esse bom mocismo para conservar assim, o apoio, o suposto apoio do fundo e dos países centrais, não sei qual resultado, sinceramente, vai dar. Porque, na situação atual, eu acho que a única solução é repetir, de uma certa forma, o que tinha feito o Kirchner. Seria dar um calote e pronto. Só que não há consenso político dentro do governo em relação a isso. Isso vem acaparando. Como colocou o Eduardo, a resposta em termos sociais, em termos de transferências na Argentina, foi muito pífia. Tem um forte medo de uma parte do governo em relação ao aumento dos gastos necessários por conta das consequências econômicas da pandemia, e muito rachado nesse sentido. No sentido, não é rachado do ponto de vista político, digo, mas do ponto de em relação a essa questão dos gastos, em relação a, aí tem grupos muito bem identificados dentro do governo e por enquanto, quem está dominando esse debate no governo argentino é claramente a turma mais, vamos dizer, austera, mais frugal, para usar a expressão que... Não, e uma observação, Numa, você está renegociando com o FMI, está negociando com o FMI, que tradicionalmente impõe medidas fiscais austeras. Não, então, também tem esse conflito, né? Sim, não, e tem esse conflito, e tem um fato que o próprio Fernandes, não necessariamente representava a ala mais, vamos dizer, radical do peronismo de esquerda. Tá? Ele é muito centro, é um homem de conciliação, o que, do ponto de vista político, na conduta da resposta à pandemia, foi ótimo. O problema é que, do ponto de vista econômico, não tem muita escapatória. Isso, bom, só que, como eu falei para vocês, bom, pelo menos tem esse debate que está rolando. Tem esse debate que está rolando dentro do governo, tem esse debate que bom, eu não tenho informação privilegiada, então o que está se refletindo também na própria imprensa, nos veículos de imprensa, vamos dizer, ligados à esquerda, ao centro-esquerda, lá você vê muito esse debate rolar.
E, bom, é muito melhor isso do que o que está acontecendo em alguns países, inclusive no próprio Brasil. O problema é que temos que ver o que vai acontecer. Como tem uma tendência à dramatização na Argentina, provavelmente a via que vai acabar prevalecendo vai ser no meio. Então, não vai ser tudo o gasto que seria necessário, mas tampouco vai ser a situação que a gente vai observar em muitos países, inclusive da periferia. Ou seja, vai ser um pouco melhor, poderia ser melhor, mas vai ser melhor do que em muitos outros países. Só que realmente essa questão da negociação, essa vontade de negociar a todo custo do governo, de obter um acordo, ou seja, não de forçar um acordo, isso é problemático, porque a trajetória de sucesso que teve a Argentina ao longo da década de 2000 e o início dos anos 2010, ela veio dessa, vamos dizer, dessa posição muito firme que adotou o Kirchner, que na verdade foi muito esperto. Vamos ver, talvez acabe acontecendo a mesma coisa, porque não esqueçamos que o Kirchner demorou mais de um ano para, no final das contas, cansar tanto os negociadores que eles acabaram meio que aceitando o calote, enfim, uma renegociação nos termos da Argentina. Então, os argentinos, de repente, de uma forma mais mansa, tentam reproduzir isso. Vamos ver. Mas olha, Numa, eu tenho um adendo a fazer, e vem de uma conversa que eu tive já com o professor Ajit Singh, né, já falecido, em Cambridge. Ele foi em Cambridge, né? Ele tinha sido assessor do governo mexicano na época da renegociação na época da moratória do México, nos anos 80. E aí estava conversando sobre a moratória, sobre essas negociações, e eu coloquei o exemplo argentino. Não. E aí ele falou, me lembro dele falar o seguinte: você só faz um movimento como o que a Argentina fez, digamos, para fazer isso tem que ter muita coesão social, né? Tem que ter muita coesão em torno dessa agenda de peitar os organismos internacionais e dar a moratória, né? E isso existia na Argentina em 2002, 2003. Tá? Depois de 4 anos de recessão, né, tentando preservar o regime de conversibilidade, né, do 1 para 1 do peso com o dólar, e depois a crise que vem em seguida com a desvalorização, né, os salários reais despencam, né? Você teve uma crise, talvez a Argentina é prodigiosa em termos de crises, né? Quer dizer, infelizmente, né, para os argentinos, tem crises de todo tipo na história econômica da Argentina, mas essa talvez tenha sido a pior de todas, né? Foi uma crise econômica, social, política, né, institucional, enfim, em todas as dimensões. Então, ali havia uma aversão aos credores internacionais, havia um nível de insatisfação com o FMI e afins, tá, que permitiu uma negociação muito firme por parte do governo, sabe? Talvez tenha começado com Dualdi depois Kirchner, né? E aí, como a gente mesmo está colocando aqui, talvez não haja essa coesão tão forte hoje como havia naquele momento. Meus amigos, fazendo aqui o papel do âncora, a única função do âncora, eu já falei, que é encerrar o programa quando já bateu o tempo, né? Essa é a única função do âncora. Eu gostaria, encaminhando no final, gostaria de colocar a seguinte questão. A pandemia ela vai evoluindo, né? Você tem, quais são os recursos que você vai mobilizando para enfrentar essa pandemia? Bom, em primeiro lugar, quando a pandemia chega, é a questão simplesmente se você tem leito ou você não tem leito. Se você tem respirador, se você não tem respirador, se você tem hospital ou não hospital. Aí vem a primeira onda, bate em você. Aí a segunda onda, então eu tenho que controlar a pandemia, eu tenho que controlar a velocidade de propagação do vírus, né? Então o que é fundamental é o máximo de isolamento, confinamento, para poder aguentar, inclusive, essa primeira onda que vem. Para fazer isso eu tenho que ter recursos para dar renda básica para as pessoas, segurar as empresas que quebram. Então vem uma segunda onda, né? E você teve país, aí você resiste.
Só que a pandemia ela segue, a propagação ela vai, você abre o confinamento, volta, vem a segunda onda, a terceira onda, e acontece nos países desenvolvidos, acontece aqui, e aí o que acontece? Cada vez maior vai pressionando mais recursos, até que chega um momento que você tem que, chega no que a gente falou, qual é a coesão? Você pode ter uma coesão no início, e você não sustenta essa coesão lá na frente, não é isso? Ou eu acho que vai acontecer situações onde os países também vão se arrumar dentro do jogo, entendeu? Alguém que começou muito quebrado se acerta, quem começou com pouca coesão acerta lá na frente, porque o jogo é jogado e o lambari pescado, como, né, Bastazinho, como você fala. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, para encerrar o programa, que é o seguinte, e pediria para vocês serem objetivos, né, porque essa é a fala final para a gente terminar, sendo bastante sucinto e objetivo, dentro dessa discussão, qual é o recurso essencial para enfrentar a pandemia? Se você falar assim, olha, se eu tiver isso aqui, entendeu, Bastizinho? Eu ganho o jogo. Agora, se eu não tiver isso aqui, cara, posso ter um bom lateral, não sei o quê, mas se eu não tiver um centroavante bom, eu não defino esse jogo, né? Então, qual seria... Deem-me Ademir que eu lhes darei o campeonato, isso, né? Exatamente. Como diria. Exatamente. O Botafogo foi buscar o Didi, né, no seu Fluminense, lá para ser campeão, enfim, coisas desse tipo. Qual é esse recurso que é fundamental, que é para enfrentar a pandemia, que ainda tem muitas ondas que vão vir pela frente? Não estou falando só das ondas que passaram, tá certo? Estou falando das ondas que vão vir cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Olha, acho que essa é pergunta para começar com o Dudu, hein? Para o Dudu, porque esse ano acho que... O âncora hoje caprichou na pergunta final. Ou pergunta difícilzinha de responder. Não, qual é o jogador que você quer, Dudu? Qual é o jogador que você quer? Começar com o Numa, porque os dois ali estão se acovardando, não querem ir para o jogo, entendeu? Vai sobrar para o nosso francês. E aí, qual é Numa? Qual é o recurso que fala assim, me dê esse que eu consigo encaixar? Micálio, você poderia repetir a pergunta, que eu achava que você ia começar com o Dudu. Olha só. Tentando ganhar tempo. Eu penso nisso, estava pensando numa outra. Baixazinho, vai você com as suas metáforas. Não, mas eu posso. Vamos lá, mas... Você poderia falar de novo a pergunta? A gente corta. Simplesmente isso. Não, vai, tá tranquilo. Isso aqui é uma conversa, né? Conversas tem esse lance. Presta atenção, rapaz. Aquela coisa. Qual é o recurso essencial para encarar as ondas que vão vir da pandemia, né? A gente falou aqui sobre tudo, coesão, recurso econômico, tal. Se você fala assim, Numa, tem que escolher um cara. Qual é esse? Se você consegue isso, você ganha pro tranco. Certo? Pode ser coesão. Quais são as condições para sair, para aguentar? Qual é o recurso que você tem que ter? Que a sociedade ela tem que ter coesão, já que você fala tanto. Você acha que esse é o recurso fundamental? Sim, eu acho que assim. Porque sem esse não tem os outros, entendeu? Arrumar os outros, tudo bem. A gente tem que... Eu quero que você... Noma, deixa eu começar que eu vou responder a pergunta com o Bicário. Porque esse âncora ele foi foda hoje, mas vamos lá. Bicário, assim, a minha percepção é o seguinte, vamos lá. Eu poderia dizer agora, olha, o gasto resolve, tá? Mas eu não acho que, e aí eu vou talvez até provocar mais quem tá, mas por que não resolve? Porque não vai vir sozinho. Porque junto com isso vai gerar profundas reconfigurações distributivas e de relações de poder que tem a ver com o interno, com quem é o andar de cima, do quem é andar de baixo, de quem é o processo, que eu acho que nesse momento, por mais que a gente tenha recursos específicos, dada a nossa condição de dependência, dada a nossa configuração de classe, estrutura produtiva, o que a gente vai fazer é amenizar esse negócio. Porque eu acho que a gente, na verdade, a pandemia tem um impacto e que está se mostrando muito maior até do que a gente esperava no sentido econômico. Tá? Então o jogo vai ficar cada vez mais embolado, vai ter mais gente caindo no campo, mesmo que a gente tenha recursos dos mais diversos, mesmo que aí, assim, eu sei que vocês comentaram o Numa e o Baixa muito na questão dos gastos, são fundamentais para avançar, mas eu acho que nessa configuração, mesmo avançando os gastos, o jogo vai ficar muito pesado. Vai ser, vamos dizer assim, trava de chuteira no joelho, na perna, vai virar quase um fight, porque eu acho que os conflitos distributivos vão se acentuar muito fortemente, e acho que na periferia isso é mais forte ainda, porque parte do andar de cima, por enquanto, né,
que está financiarizado, já voltou a ter seu estoque de riqueza e agora quer implementar uma outra lógica. Então, assim, meio que eu vou fugir da resposta mesmo, Micali, porque eu acho que nesse momento, na periferia, que já, se no centro já é difícil você pensar o que é os Estados Unidos hoje, toda a discussão da União Europeia, eu acho que hoje nenhum recurso salva muita gente, não. Eu acho que, com exceção, se você olhar, da combinação do que foi Rússia, China e alguns países asiáticos, de uma profunda coesão, com gasto, com projeto, com um controle social maior, mas ao mesmo tempo certa unidade, teria que ter a combinação disso e liderança, né? Você teria que ter, na verdade, eu não consigo resolver o tamanho dessa crise com um fator só. Então, assim, e nesse momento, eu acho que, no nosso caso da periferia, você não consegue ter a combinação de todos esses recursos. A gente está no movimento contrário. Uma parte falta liderança, uma parte falta essa capacidade de pensar os gastos, mas esse andar de cima, as frações de classe, até só deixar mais claro, o que eu estou chamando de fração de classe é o pessoal do dinheiro que está associado a uma estrutura produtiva. Esse pessoal já desembarcou, então, assim, eu aí vou ser muito pessimista mesmo, nesse momento histórico, o que poderia amenizar são algumas dimensões que a gente não tem nesse quadro, e acho que a gente ainda o jogo vai embolar muito mais, vai ter gente caindo no campo, vai ter gente entrando no campo, e a gente vai ter que reconstruir muita coisa, a gente vai ter que reconstruir dos mais diversos elementos. Agora, se eu tivesse de apostar hoje, né, para dizer que não fugir da resposta, acho que o elemento fundamental, além dos gastos, outras dimensões, é a coesão social, no sentido de um projeto que incorpora a ideia de unidade nacional e com solidariedade. Esse, então, se a gente pensar do andar de cima, do andar de baixo da sociedade, esse foi pro caramba, que não adianta ter apenas liderança, porque acho que tem que separar o que é a liderança, né, do que a ideia de coesão, de identidade e unidade. Isso é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir o resto. Baixazinho, você que começou a brincadeira, a roda. Bicalho. Ele caprichou, né, Baixa? O Bicalho hoje foi foda nesse final. Ele botou a bola dividida, não. Ele botou a bola para correr e eu vi 3 zagueiros lá dando voadora para quem for catar a bola. Hoje, ainda bola aquela coisa de gandulas, né? Colocando bola rápido no campo, né? Hoje foi muita sementinha da maldade do nosso âncora, né? Ele está aproveitando que o nosso decano não está presente, né? E fazendo maldade. Se comportando, está fazendo maldade. Bom, Bicalho, assim como a gente fala que, né, por exemplo, desastres aéreos, nunca é um fator só. Né? Nunca é um fator só, é uma combinação de fatores. Porque é uma situação, são situações complexas, né? E aqui também, né? Não dá para ser um fator só. Né? Às vezes nem no esporte, né? Por exemplo, eu pergunto a você se colocar o Messi no seu Botafogo, vocês ganham o Brasileiro? Eu acho que não. Tá? Eu acho não, você acha não, eu tenho certeza, Baixa. Vai, Baixa, vai. Então, dentre esses fatores, né, liderança é muito importante, no sentido, até o Dudu foi importante que ele fez essa distinção entre coesão social e liderança, quer dizer, liderança é para coordenação de políticas, né, para coordenação de políticas em resposta à crise. Mas isso não é sinônimo de coesão. Né? A liderança é para isso. Né? Tenta criar uma consciência, tá? E coordenar as políticas de compras de equipamentos hospitalares, enfim, articular com os estados, com os municípios, pensando aqui um pouco na nossa divisão política no Brasil. Mas liderança é importante. Né? Liderança é importante. Gasto, seja do ponto de vista dos gastos no complexo da saúde, né, para a geração de instrumentos médicos que são necessários, né, seja do ponto de vista do auxílio para os mais vulneráveis, né, para conseguirem terem melhores condições de ficar em casa, ter menor necessidade de sair, para empresas, para evitar quebradeira e eu acho que o desemprego que se sucede. Tá?
Agora, é um desafio, é o desafio de uma geração, né? Mais do que uma geração, né? Tem gente que, eventualmente, quem morreu com 90 anos no ano passado, né? Nunca passou por uma situação similar à que a gente está experimentando. Então, é uma situação de mares nunca dantes navegados, né? Porque era um outro mundo quando algo similar aconteceu na gripe espanhola. Então, necessariamente, é uma combinação de fatores, tá? E não tem jogo fácil, tá? Agora, em países mais pobres, países da periferia, a situação é mais complicada, né? Porque há elementos estruturais, seja elementos estruturais como o que a Argentina enfrenta, né, de dificuldades associadas a uma maior vulnerabilidade externa, que a Argentina enfrenta, mas o Brasil, por exemplo, não enfrenta. Tá? Países mais pobres têm todo esse problema da uma parcela maior da população com trabalho precário, né, que se não receber os auxílios vai ter que sair mesmo para conseguir o seu ganha-pão, pessoas que habitam no mesmo cômodo, famílias inteiras no mesmo cômodo, então se contamina uma família inteira, e acaba contaminando a vizinhança também, tá? E também porque são sociedades mais fraturadas, né? São sociedades mais partilhadas, tá? Em que, como o Dudu chamou atenção numa fala, não nessa última também, mas numa anterior, em que, eventualmente, as elites são mais voltadas para o seu próprio projeto, não tem uma perspectiva nacional, né? Não tem uma preocupação de coesão social, tá? Ou pelo menos é menor do que na maior parte dos países do norte. Então, jogar nessas condições, esse é um campo bem mais esburacado, tá? Então, tem desafios que todos os países enfrentam, mas o desafio na periferia é um desafio mais amplo. Numa, agora que você já teve tempo para imaginar, então já pode fechar o programa assim de uma forma objetiva, concreta. Vai lá, Numa. Objetiva, leia-se em 5 minutos. Vai lá, Numazinha, agora você pode jogar. Então, cronômetro ligado. Assim, falar basquete, né? Não, eu acho que eu concordo com as conclusões dos meus camaradas, mas vou querer tecer algumas observações só em cima do que eles já falaram, nessa parte conclusiva do programa. Eu acho que soluções, na verdade, tem, de uma certa forma, um destino herdado ao longo desse período de pandemia, para sair dessa pandemia. E você herda, todos os países assim herdam condições estruturais. Tá? Condições estruturais, e quando eu falo de estrutura, eu estou pensando em estrutura econômica, estrutura produtiva, mas também em estrutura social, em estrutura política, estrutura de representação. Bom, aí, tentando assim, conciliar, assim, juntar um pouco as intervenções, tanto do Eduardo quanto do Eduardo Costa Pinto, o outro Eduardo, eu diria que, infelizmente, com raras exceções, os países vão assim seguindo a trajetória, os países da periferia, vão seguindo a trajetória que já tinham e vão, só que num patamar abaixo em termos de crescimento, com o surgimento de novos problemas. Ou seja, se a gente pega, por exemplo, os países asiáticos, se a gente pegar, por exemplo, a China, mesmo se hoje em dia é difícil considerar a China, sempre tem um debate se a China é um país
em desenvolvimento, se não virou um país central pela sua posição no sistema mundial. A gente viu que as projeções de crescimento chinês já são positivas por ano. É difícil saber, mas provavelmente a China vai crescer por volta de 2% a 3% esse ano, o que seria ótimo em muitos países centrais e até periféricos. Então, eu acho que a China teve essa capacidade de mobilização que ela mostrou na luta contra a pandemia, a capacidade de mobilização, vamos dizer, em termos sanitário, ela tem agora em termos econômicos. Isso, como o Eduardo Basta fala de gastar, ele pensa, obviamente, nessa capacidade de mobilização econômica. Um grande problema é que aí, a gente vai para a fala do Eduardo Costa Pinto, há obstáculos que têm a ver com uma história herdada, né, obviamente, grupos antagônicos, uma situação que favoreceu determinados grupos de determinadas áreas, e o que a gente pode dizer é que, na verdade, tem uma heterogeneidade enorme em função das regiões. No caso de muitos países asiáticos, eu diria que, estou pensando no leste asiático, não haveria muita coisa para aconselhar eles. Eles estão no caminho certo. No caso dos países da Índia, já é mais complicado. No caso dos países da África subsaariana, lá também é muito complicado saber o que vai acontecer. O que seria preciso, obviamente, seria gastar, mas lá também você vai ter coalizões que não necessariamente vão apoiar isso. No caso da América Latina, já que a gente está aqui, e eu acho que, infelizmente, essa saída de crise, ela vai ser exatamente o contrário. Aí eu não vou responder a sua pergunta. A sua pergunta seria, teria que gastar, teria que prezar as políticas sociais. Porém, não é isso que vai acontecer. E eu acho que, infelizmente, a gente vai sair muito pior dessa crise. Por quê? Porque muitos países, na prática, nos últimos tempos, houve uma perda de poder de barganha dos trabalhadores, houve reformas da legislação trabalhista, houve, na prática, você organizou um ambiente legal que é muito favorável aos empregadores, às empresas, em detrimento dos trabalhadores. E agora, com o enorme desemprego, aí a queda na informalidade, uma parcela maior ainda da população laboral, o que vai acontecer é que você cria as condições legais para enfraquecer os trabalhadores e agora você tem a crise que, com o desemprego, vai enfraquecer mais ainda o poder de barganha desses trabalhadores. Então, a minha visão é que vai piorar bastante. A gente vai seguir em muitos países as tendências que se desenhavam antes, só que num patamar muito abaixo. Isso que eu diria. Bem, obrigado, Numa. Obrigado pela sua participação nessa mesa redonda. Obrigado também ao Bastazinho. Muito obrigado, Basta, pela sua participação. Dudu Obrigado. também, muito obrigado. Queria agradecer aos nossos amigos, né, e às nossas amigas que nos acompanham nesse programa, né? E gostaria de desejar melhoras ao nosso amigo Prado, né? Estamos aqui na expectativa de que ele volte a compor essa mesa, né? Mesa que ele teve um papel muito grande na criação desse programa, né? Foi uma das pessoas que mais deu força para que a gente fizesse esse programa. Então, esperando que o Pradinho se recupere e volte, né? Bom, enfim, desejando a todos que se cuidem, né? Por favor, se cuidem. Vida que segue, tá difícil, mas a gente vamos em frente, né? Que sempre tem, querendo ou não querendo, sempre tem um amanhã, né? E a grande vantagem, o que me faz ter esperança, porque
o que evita o inevitável é o imponderável, né? Então eu aposto sempre no imponderável, ou citando lá o grande escritor lá do tricolor do Baixa, né? O Sobrenatural de Almeida, não é isso? Só uma observação, Bicalho. Nosso decano já voltou a treinar com bola, né? Como o pessoal falava, tá né? certo, isso. Participou da nossa reunião de pauta. Aos pouquinhos ele está voltando. Exatamente. Então, gente, nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, na próxima semana. Nos vemos então. Um beijão a todos. Se cuidem.